Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, amigos encarnados e desencarnados. Eu sou o Fábio. Eu sempre digo uma honra e uma alegria estar aqui servindo a essa casa e a essa causa. O nosso trabalho de hoje é metodologia da obsessão. Um trabalho extenso, então, ao trabalho com Jesus. Amigos, em O Livro dos Espíritos, questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, rotineiramente, corriqueiramente, comumente, eles até vos dirigem. Tamanha influência. Mais adiante: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Você está quieto na boa, de repente você começa a pensar numa coisa que não tem nada a ver, um assunto, uma divergência que aconteceu no seu trabalho há 3 anos atrás, aí você lembra daquela pessoa, aí você lembra do nada, enfim, coisas que acontecem no dia a dia. Como distinguir se isso provém de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos somente para o bem aconselham. Então, de acordo com a natureza do pensamento, você já sente, entende de onde vem a influência, né? Um pouco atrás, Kardec já tinha falado. Em se tornando confuso ou misturados os pensamentos, se decide pelo bem, o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então a gente está naquela dúvida, você fala, como é que eu estou pensando nisso do nada? De onde vem isso? Pois bem, siga a origem, o tipo do pensamento, a qualidade. Se é um pensamento bom, se é um pensamento negativo, a decisão é nossa. Na questão 466, eu vou falar apenas um trecho da resposta, porque ela é mais extensa. Os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a alimentarem esse pendor em teu íntimo. Então, se a gente tiver pensamento negativo, a gente vai ter ali, uma turma atrás para apoiar. Porém, a mesma questão. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, você tem uma boa intenção, você vai ter uma turma do seu lado. Você tem uma má intenção, você vai ter a mesma turma, você vai ter uma turma do mesmo tamanho do outro lado. A decisão é nossa. O peso da balança, o fiel da balança somos nós. Então a decisão do que a gente vai fazer, do que a gente vai seguir, cabe a nós. Kardec, num comentário, diz: Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências que se exercem sobre nós. Questão 467, ele diz também, só um trechinho da resposta, que tais espíritos, os maus no caso, só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou que pelos seus pensamentos os atraem. Então é tudo, do início ao fim, uma questão de afinidade, sintonia de pensamentos ou de intenções. Na questão 484, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. A pessoa tem desejo íntimo de se melhorar, os bons espíritos estão lá, apoiando, simpatizando. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Mesma coisa. E como neutralizar a má influência dos espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então foi falado que corriqueiramente são eles até que nos dirigem. Então, que fala que eles querem colocar um império sobre a gente. Então, só não dá confiança para os pensamentos negativos que a gente está afastando, está neutralizando a influência deles. E ele segue: guardai-vos dos maus pensamentos, ou seja, preveni-vos dos maus pensamentos, evitai os maus pensamentos. Guardai-vos dos pensamentos de discórdia, guardai-vos das más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses pensamentos vos assaltam pelo lado mais fraco. A espiritualidade assevera em várias mensagens de vários livros que as maiores chagas da humanidade, geradoras de todas as outras, são o orgulho e o egoísmo. Então, os pensamentos que exaltam o nosso orgulho está justamente nos atacando pelo flanco mais sensível, mais fraco. Pois bem,
Deus permite a atuação desses espíritos para nos experimentar, para ajudar a nos reeducar, para ajudar que a gente até quite algumas dívidas, né? Mas ninguém nasceu para fazer o mal. Deus não determina isso, esse vai fazer o mal. Não, se tem alguém te perseguindo, vai ser medido. Esse merece, esse precisa ser experimentado, ser provado, ser reeducado. Então Deus usa o mal para fazer o bem, da mesma forma que o caos trabalha a favor da ordem, né? Então quem faz o mal faz por conta própria e tem que arcar com consequências, certo? Compete a nós, cada um de nós, repelir essas más influências, né? Repelir as más influências. Agora, alguns métodos de influenciação dos espíritos, conscientes ou não. Eles podem, por exemplo, projetar uma massa negativa contra nós. Uma massa, um campo, uma nuvem contra nós, contra a nossa casa, a nossa família, contra o nosso escritório, contra uma assembleia como essa, contra qualquer templo religioso. Eles podem se reunir e criar isso, emanar naquela direção. Eles podem arremessar contra a gente dardos extrafísicos, contaminados com sujeira espiritual, vamos dizer assim, que rompe a nossa barreira energética, perfura e causa um vazamento de energia. Então isso nos enfraquece, muitas vezes a gente não percebe. Aí mais tarde eles vão começar o assédio. Então primeiro eles nos enfraquecem energeticamente, depois eles vão começar o assédio propriamente dito, baixando a nossa guarda de maneira, né, com dardos extrafísicos. Curadores em geral, passistas no kardecismo, na Umbanda, curador prânico, reikiano, quem faça terapia xamânica, né? Essas pessoas podem sofrer assédio espiritual do obsessor do assistido. Eu estudei com um cara, ele tinha mediunidade ostensiva, e ele, às vezes ele estava dando passe numa pessoa, e o obsessor da pessoa estava ali ameaçando, nós vamos te matar, nós vamos fazer você perder o emprego, sofrer acidente, vamos fazer isso na tua família, então, ele estava ali, e o obsessor do atendido estava lá. Então isso pode acontecer com qualquer um, passista, reikiano, curador prânico, qualquer tipo de terapeuta, né? Outra coisa, às vezes a entidade desencarnada não está bem, está perturbada, está confusa, está com N situações, está com tristeza, melancolia, e às vezes a gente emite um pensamento negativo, tristeza, melancolia, qualquer coisa assim, e atrai, porque como eu disse, é afinidade. Então aquela pessoa começa a gravitar em torno de nós, e a gente começa às vezes a sentir a frequência, a vibração dele, e o nosso estado piora, mas é só uma questão de afinidade. Então a gente acaba sem querer hospedando um parasita, que a gente chama de encosto. E isso também pode acontecer pelos nossos desejos negativos, intenções negativas, as nossas paixões, os nossos defeitos, digamos. Então é uma coisa que acontece por simbiose energética. Às vezes você está numa frequência negativa, você atrai um espírito que está em frequência negativa igual a você também, né? É diferente daqueles casos de obsessão que são inimigos do passado, inimigos declarados, ou por exemplo, inimigos do bem, da ordem, da religião, de Jesus ou da família e tudo mais. Quem faz o mal por fazer é diferente, mas também é um ataque obsessivo, né? Vampirismo energético, tanto através dos chakras ou até utilizando nossas formas de pensamento. Forma de pensamento é o seguinte: você pensa em alguma coisa, você cria aquela imagem no cérebro. Você pensa, fala, quem aqui trabalha tal e tem um chefe. A pessoa pensa, vê a imagem do chefe. Se você tem um pensamento mais intenso ou mais frequente, aquilo vai criando densidade, aquilo vai criando 3 dimensões. Então, chama-se forma de pensamento. Isso é muito ventilado na doutrina espírita, na literatura espírita. Então, através dessas formas de pensamentos, dependendo da qualidade, eles podem usar isso como ataque obsessor para cima da gente também, como ataque energético. Ou introdução de pensamentos negativos para causar depressão, tristeza, desânimo, desistência de projetos ou atividades, né? Às vezes você perde o ônibus e ele começa a sorrir, tá vendo, imbecil? Por que você não saiu antes? Por que você não preveniu? Por que você é preguiçoso? Por que você ficou conversando com aquela pessoa? Por que você não está escutando? Mas você começa a pensar, caramba, né? Por que eu fiquei conversando aqui? Isso com N situações. Então eles começam na sua cabeça, acontece alguma coisa, sei lá, a pessoa perde emprego. Mas está vendo? Você é um fracassado, você é inútil. Porque isso já aconteceu tantas vezes, porque você não serve para nada, porque você não presta, porque ninguém gosta de você. E ficam horas ali, e dias. Então, é uma forma de obsessão cruel. A gente não escuta, mas a gente vai ficando. Se a gente der sintonia, a gente vai piorando e a gente vai acumulando aquilo. Então eles vão inoculando ideias negativas, perniciosas na mente da gente, né? Até alterar o nosso comportamento. Outra coisa também,
por exemplo, uma entidade muito poderosa numa aula, num grupo, eles podem criar, sei lá, imagina um jarro grande, um jarro, por exemplo, tá, vaso, um recipiente, encher aquilo de coisa negativa, maldade, podridão e viciação, coisas ruins, ideias ruins e tudo mais, arremessar aquilo contra você. Tá certo? Então aquilo, se você não estiver bem, aquilo paira em cima da tua cabeça e vai despejando negatividade. Tá certo? A pessoa faz o que a gente chama de um trabalho, uma macumba, um ebolo, não sei o que aqui. Existe no plano espiritual quem materialize o duplo daquilo, vai lá e olha na sua cabeça. Seja o motoboy do umbral, existe. Então, isso funciona. Agora, óbvio, se a gente tem palestra no canal da casa que chama Vigilância Cristã. Ali fala da oração, da vigilância que Jesus orientou. Se a pessoa estiver num bom ambiente mental de oração, se ela estiver permanente na vigilância, esse tipo de coisa, ela é imune àquilo, ela não recebe, ela não é atingida. E uma parca luz, uma nesga de luz que a gente possa emitir, a gente consegue neutralizar, até dissolver aquilo. Mas eles podem fazer isso e mandar para você, mandar para a gente, no caso, né? Ou inclusive com coisas que assustem, que te deem medo, que tirem sua tranquilidade, né? Situações que sejam ligadas à viciação, de acordo com o que eles já observem na gente, com tendências que a gente tenha, né? Outra técnica é projetar sobre a pessoa energia do medo, com situações que preocupem, que magoem, que entristeçam, que amedrontem aquela pessoa. A pessoa já tem medo daquilo e eles forjam aquelas imagens, aquelas frequências de medo para cima da pessoa. Tudo caso de obsessão. Tá? E o André Luiz ainda nos diz que o imaginário popular é muito alimentado com formas horripilantes ao longo de séculos e séculos, por causa de pregadores de todas as épocas, sensacionalistas e tal. E ao longo desses séculos você também teve muitos artistas que retrataram isso. Então o imaginário popular tem muita coisa fervilhando na cabeça que pode ser usado por essas entidades para amplificar aquilo e te assustar, né? E te botar medo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, o obsessor dá uma lição assim e bota um monte de espírita no bolso. Ele fala que eles aprendem em escolas de vingadores do plano espiritual, eles aprendem que toda pessoa tem um desejo central. É uma coisa que vai além dessas necessidades diárias, dessas coisinhas casuais, é um desejo central. Que aquilo se torna o reflexo dominante da pessoa. Aquilo vai no fundo dos interesses da pessoa. Então eles vão observando aquilo até achar, esse é o desejo central da pessoa. Aí eles vão atuando com aquilo, para superexcitar aquele desejo central e ir controlando, dominando, criando um império sobre a pessoa, como falou aqui, né? Por exemplo, a pessoa tem vontade de ter lá uma propriedade rural e ela não é uma pessoa que tem oração, vigilância, prática do bem, uma religião frequente, nem nada, ela nem talvez seja tão honesta assim, seja capaz de alguns artifícios, enfim. Eles já projetam na cabeça do cara como senhor feudal, como proprietário de terras e títulos e fazendas e tudo mais. Então, aquilo vai virando ideia fixa. Então, onde eles vão? O desejo central da pessoa, que move realmente a pessoa. É uma forma muito usada para obsessão, para ataques obsessivos, né? Mais adiante, questão 478, voltando ao Livro dos Espíritos. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que estão perdendo tempo. Vendo que nada conseguem, se afastam. O Chico também dizia, se você está sentindo que você está sendo obsidiado, perseguido, atacado, trabalha. Mas trabalha até você desmaiar de esgotamento. Não tem obsessor que suporte. Pode ser o único recurso em algum momento. E na questão 479 ele diz, a resposta dos Espíritos, né? A prece é um auxílio poderoso, mas Deus assiste aos que labutam, não aos que se limitam a pedir. Então, já foi falado aqui também, oração é orar com ação, ora e se mexe. Então não é ficar orando, pedindo, vai ser atendido, vai, mas aquele que ora e se mexe, vai ter prioridade.
né? É óbvio, a mãe está aqui, o filho está lá no Vietnã, vai para o hospital, ela não tem notícia, ela não tem como agir, ela vai ficar só orando. Beleza, bom senso, Deus é Deus. Bom senso. A questão é, a pessoa está aqui orando para arrumar emprego e não sai para procurar um emprego, fica só aqui orando. É isso que está sendo falado, tá? Então, quando a pessoa ora e se mexe, ela tem prioridade, tá? Para assistência espiritual. Seguindo, é o obsidiado quem deve fazer o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é muito fácil a gente ouvir por aí, foi o demônio, foi o diabo, não sei o que. É fácil, o demônio você exorciza e você está livre. O Espiritismo diz o seguinte, fala, meu irmão, o demônio tinha 10 casas para entrar. Ele entraria nas 10, mas ele foi na tua porque a janela já estava aberta. Era muito mais fácil, muito mais rápido, não fazia barulho, não chamava atenção dos vizinhos. Puf, você não vigiou, você não fechou a janela. É isso, tá? Dona Ivone do Amaral Pereira diz que o capítulo da obsessão é um dos mais belos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos. Qualquer tema que qualquer palestrante traga aqui, em 20 minutos, aqui 25, não é suficiente para a gente explorar, tá, gente? São leis da vida, são leis do universo, então é um ano passando. Então ela fala aqui que, mesmo se a gente realizasse um compêndio de obsessão e desobsessão, a gente não conseguiria catalogar todos os casos possíveis ainda, de tanto campo de estudo que esse tema oferece, né? De tantos casos distintos. Ela fala que poderia ter um especialista, ou vários, em nuances da obsessão, igual a gente tem pediatra, cirurgião, implantodontista, psicólogo, tem especialistas em áreas específicas da obsessão e da desobsessão. E ela fala que o Kardec foi tão sensato nas observações dele que ele nunca foi contrariado por um praticante. Quem está ali na mesa nunca contrariou, de tão sensatas que foram as observações dele. Dr. Bezerra diz o seguinte: o mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender a sua intensidade. O ser psíquico, o perispírito inclusive, e acima de tudo a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis, né? Então ele fala que qualquer, em casos de desobsessão, de tratamento, de centro espírita, esse tipo de coisa, a gente só pode ter vantagem sobre o obsessor através do nosso ascendente moral, através do exemplo, através do respeito, não através de agressividade ou de arrogância, de nada disso. Ele fala que o mundo espiritual é intensíssimo, então a força de uma mente sobre a outra é intensa num nível indescritível, né? A Dona Ivone também comenta que ao longo de muitos anos que ela morejou no Espiritismo, né, ela fala que ela viu casos de obsessão pesada, mas que tiveram solução fácil, e casos de obsessão simples, porém incuráveis, porque perdurava, né? E ela ensina para a gente tratar um caso desse, uma questão de desobsessão, diálogo, esse tipo de coisa, necessário conhecimento sólido da doutrina espírita, coração reeducado nos princípios do amor, equilíbrio moral autêntico, ou pelo menos o desejo sincero de alcançá-lo, através do esforço diário, e também necessário ao médium leitura, preces, renúncia, fé inquebrantável e vibração mental satisfatória permanente, e não apenas nos momentos de sessão de reunião mediúnica, tá? É uma coisa permanente. E sempre agir com o quê? Com o cabedal que a doutrina espírita oferece, né? E ela também conta um caso, ela fala que de um obsessor você pode fazer um grande amigo, pelo próprio auxílio que você está prestando a ele, um dia ele vai reconhecer aquilo. Mas ela conta um caso que teve um obsessor que ela tratou por mais de um ano, em reuniões sucessivas, mais de um ano. E ele falava para ela o seguinte: perdoe, minha querida, é com pesar que a contrario. Isso é o espírito obsessor falando com ela. Peça-me outra coisa qualquer e eu lhe atenderei com o coração nas mãos. Peça-me que seja bom e caridoso com qualquer outra pessoa, que eu ore pelos que sofrem como a vejo fazer aqui diariamente, que me esforçarei por atendê-lo, mas não me peça para desviar dele o castigo que ele tanto merece, porque está além das minhas possibilidades. Estarei pronto a servi-la em qualquer emergência que eu puder ser útil, mas a ele não. Eu o odeio com todas as forças de meu coração. Este eu não pouparei.
E ela fala que mesmo em desdobramento pelo sono, ela encontrava com esse espírito obsessor e que ele era educado, cordial e grato a ela, e eles conversavam, e teve situações que ele a auxiliou, porém ele levou mais de 1 ano para perdoar aquele que estava obsediando, né? Mas ela fez um amigo tratando o obsessor. E última coisa, é impossível a gente considerar o tratamento de um obsessor sem o tratamento do obsidiado. É impossível. Eu tive um caso na família. A pessoa tinha essas doenças incuráveis, passa por um monte de médico, não consegue nada, faz tudo quanto é simpatia, mandinga, toma chá, que o vizinho recomenda, nada. Aí depois de muito tempo vai parar no centro espírita. Aí fizeram um tratamento de captação, ou seja, a pessoa não tinha como se locomover, ela faz um preparo em casa e traz a captação, traz o obsessor na mesa, sem a presença do obsidiado. E o obsessor falou, gente, ele me atrai, ele me chama, não adianta vocês me tirar. É o comportamento dele, ou seja, o que eu estou falando, afinidade, sintonia. Ele falou, ele me atrai, ele me arrasta, o Espírito falava. Então, não adianta nada você tem uma ferida exposta, lá uma ferida aberta, você espantar as moscas e não tratar a ferida. Se não voltar a mesma mosca, volta outra. E como eu sempre faço, eu trago algum apontamento da Bíblia, porque Jesus deixou tudo pronto para nós. Em Lucas 11, versículos 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando, diz, tornarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Por quê? Porque a pessoa foi tratada, tirou o obsessor, a vida dela volta ao normal. É uma metáfora que ele usa aqui, uma parábola, né? Então, chegando, acha a casa varrida e adornada, ou seja, acha a pessoa bem, tranquila, em paz. Então ele vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro, ou seja, tratou o obsessor, beleza, se o obsidiado não mudar de conduta, né, não vai adiantar nada. Jesus disse várias vezes, vai e não peques mais para que não te suceda pior. Ou seja, está tratando, mas você vai continuar fazendo a mesma coisa, vai acontecer de novo. Porque já fica bem claro, isso que te aconteceu foi por causa do seu comportamento. Se você repetir o comportamento, vai acontecer de novo. Então é isso, gente. Lembrando que, como eu já disse, todos os capítulos da doutrina espírita são lições de vida, porque são leis da vida e da natureza, então merecem um estudo longo, acurado, extenso. Esse é um ano passando que a gente faz aqui. Muito obrigado a todos e um bom trabalho na sequência. Boa noite.